no capítulo de número 2, e o verso de número 7. Eu me programei para estar aqui às 7 horas, porque eu queria participar do momento com os irmãos, pois eu tive um contratempo na minha casa, eu tive que esperar minha esposa terminar uma cliente, para poder ficar com meus meninos lá, mas você estava pronto, agoniado para vir logo, mas Deus sabe de todas as coisas, então peço perdão para os irmãos, figurarem bem, esse contratempo. A próxima vez eu vou estar aqui na porta antes de abrir lá. Amém. As coisas da vida. Queridos, quando o pastor me estendeu o convite, o pastor disse que eu faria a abertura, né, do primeiro dia do trabalho. E eu decidi transmitir uma mensagem introdutória. Logicamente não dá para a gente esgotar o assunto dos dons espirituais, mas eu quero de forma muito introdutória preparar os irmãos para tudo que vai ser falado no decorrer desses dias. Amém, irmãos? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Deus abençoe, pastor Joselino. Muito obrigado, viu? Deus abençoe, pastora. Amém? O trabalho que aqui é feito é sempre feito com muito empenho, responsabilidade e organização. Essa igreja está de parabéns por todo o trabalho que vocês fazem. Fica muito evidente o empenho de cada um de vocês e a organização. E eu acredito que Deus é um Deus organizado. Isso aqui é uma manifestação de Deus nessa igreja. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 7. E cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Vou ler novamente. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam abençoados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como o próprio tema fala e nos mostra, os dons do Espírito. Então nós precisamos, antes de entender o que é dom, nós precisamos compreender a questão do Espírito. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, ali nós observamos a parte ativa da igreja, o início da igreja. A igreja era um projeto de Deus, mas nós vemos uma ação ativa na igreja logo após a descida do Espírito Santo. Lembrando que em João, se não me falha a memória, capítulo 20, verso 22, Jesus está com os discípulos em cima do monte, e Jesus diz para os discípulos: recebam o Espírito e sopra sobre eles. Porém, a manifestação e a efusão do Espírito acontece só em Atos 2. Mas em João 20, quando eles estão ainda no Monte das Oliveiras, e Jesus está próximo a subir ao céu, Jesus dá a ele o Espírito. Então Atos 2 foi a evidência pública do Espírito, mas eles haviam recebido no Monte do Getsemane. Mas aquela questão de Jesus soprar sobre os discípulos, porque tudo se inicia no sopro. A vida inicia no Éden com o sopro de Deus. E Jesus no Monte do Getsemane quer dar aos discípulos a vida espiritual que estava morta. Porque um dos resultados do pecado é a morte espiritual. O homem se afasta. Quando Jesus disse: receba o Espírito, Jesus estava dando a eles a possibilidade, preparando o terreno e dando a eles a capacitação de ter uma vida espiritual novamente. Então Jesus sopra, é como se houvesse um reiniciar no computador. Jesus reinicia, dando a eles a capacitação de ter uma vida espiritual. É por isso que eles descem
E eles vão ficar um período de dias em oração no monte, dentro do cenáculo. Ou seja, aquelas orações eram resultado da vida espiritual que estava viva, porque Jesus havia preparado eles. Só que Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Era um revestimento de poder que eles iriam receber. Cumprindo-se um dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eles ouviram do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Isso foi possível por causa do sopro que teve. A vida que Deus ativa no monte do Getsemane. Ele diz: como eu ativei vocês no mundo espiritual, agora fiquem reunidos e fiquem esperando a promessa do meu Pai. Aleluia. E quando acontece Atos 2, é o que a igreja precisava para poder pregar a palavra com poder. Porque Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele testificaria de Cristo e ele guiaria o seu povo a toda a verdade. Então quando o Espírito vem, ele guia para a verdade e ele testifica de Jesus. E ele diz: vocês serão as minhas testemunhas. Porque o Espírito não fala de si, o Espírito fala de Cristo. Como? O Espírito convence o homem do pecado e apresenta para o homem Jesus. O Espírito apresenta o plano da salvação e ele convence o homem do mal. Porém, para que os discípulos testificassem de forma poderosa, porque a palavra poder no grego é dinamis, significa dinamite, para os homens poderem exercer o ministério com poder, eles precisavam ficar em Jerusalém e esperar o cumprimento da promessa do Pai que enviaria o Espírito, que era o revestimento de poder. O Espírito, ele não é, a ideia da palavra Espírito dá a ideia de algo intangível, algo que é invisível. O Espírito eu não vejo, o Espírito eu não consigo pesá-lo, ou pegar o Espírito e colocar dentro de uma caixa. A palavra Espírito tem a ideia de liberdade. A palavra Espírito tem a ideia de algo invisível, intocável. Então eu não posso dizer: o Espírito está ali, o Espírito está aqui, porque o Espírito tem ideia de algo invisível. O único Espírito que é limitado é o Espírito do homem, que está limitado a esse templo. É por isso que a Bíblia diz: o Espírito é sujeito ao profeta, porque o Espírito do homem está sujeito a mim. Se eu estou aqui, tem que ficar comigo. Agora o Espírito de Deus, a Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus há liberdade. O Espírito não pode ser aprisionado, o Espírito não pode ser colocado numa caixa, e o Espírito não pode ser limitado, e nem como eu devo ditar o que ele deve fazer, porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O Espírito não é um fragmento, o Espírito não é uma parte sensível, o Espírito não é uma parte de Deus, não é um fragmento, não é um pedaço. O Espírito, ele é o próprio Deus. Aleluia. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis capítulo 1, nós vamos observar no original ali a palavra Elohim. A palavra Elohim significa Deus em plural. Só que tem uma palavra Barak, que é criou. E olha que interessante. A Bíblia diz que o Espírito estava presente na criação, o Filho estava presente na criação, o Pai estava presente na criação. Aí a palavra Elohim é uma palavra plural, mas quando fala de criar, ela não usa a palavra plural, ela usa no singular. Porque o certo, se fosse fazer uma junção correta, seria: e eles criaram. Mas está escrito: Deus, plural, criou. Por quê? Porque o Espírito não é parte, o Espírito é o próprio Deus. É três em um em três. O Espírito estava presente. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos de forma muito clara que o Espírito, ele não é uma parte, ele é o próprio Deus. Ele não é um fragmento, ele é Deus. Ele não é uma parte sensível, como já ouvi algumas pessoas dizendo, ele é uma parte sensível de Deus. Não, ele é Deus, que ele criou.
Aleluia. E o Espírito também, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Como eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa, todas as vezes que você olha para a Bíblia Sagrada, principalmente nas palavras de Jesus no Novo Testamento, você vai ver que Jesus sempre trata o Espírito como uma pessoa. Ele usa sempre o pronome pessoal para se descrever ao Espírito. Ele diz assim, João capítulo 16, verso 13, Jesus disse, quando ele, a palavra ele é um pronome pessoal. Quando eu quero me relacionar a qualquer coisa, eu falo isso aqui, essa coisa, esse objeto. Mas Jesus disse Jesus não disse isso, Jesus não disse aquilo, ele disse ele. O que ele está dizendo? Ele não é um objeto, ele não é uma substância qualquer, ele não é qualquer objeto que eu pego e coloco onde eu quero. O que Jesus está dizendo? Ele é uma pessoa. Aleluia. Se o Espírito é uma pessoa, ele tem sentimentos. Porque para algo se tornar pessoa, ele precisa ter algumas coisas. Ele precisa ser inteligente, ele precisa ser uma pessoa e ter vontade, sentimentos. Jesus disse Paulo disse em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito, ou seja, o Espírito ele pode ser entristecido, o Espírito pode se enfurecer, o Espírito pode se alegrar, porque o Espírito ele é uma pessoa. Observe isso, o Espírito estava presente na igreja primitiva, quando a igreja estava orando em Atos 13, em um momento de oração e de jejum, o Espírito desce dentro da igreja, usa um homem e disse assim, separem para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra. O que é isso aqui? É a manifestação da vontade. Porque o Espírito não é qualquer coisa, o Espírito é uma pessoa, ele se entristece, ele se alegra, mas ele também tem vontade. Ele entra em Atos e diz assim, levanta para mim, separa para mim Saulo e Barnabé, porque eu tenho chamado na vida deles. O que é que está acontecendo aqui? A igreja estava em oração, mas o Espírito Santo entrou na oração e disse, eu vou apresentar a minha vontade, eu quero usar esses dois para uma obra que eu tenho. O que é isso aqui? É o Espírito manifestando a sua vontade, porque se ele é uma pessoa, ele tem vontade, então ele levanta quem ele quer, na hora que ele quer. Não existem momentos específicos, pode ser no início do culto, no meio do culto, no final do culto. Quando ele é Deus, ele tem vontade, ele pode fazer no meio da pregação, entregar dons, levantar pessoas, porque ele faz o que ele quer, e a vontade dele não está limitada ao meu horário, a vontade dele não está limitada ao seu dia. Quando ele quiser levantar, ele te levanta no meio de um ônibus, no meio da condução, dirigindo um carro, porque o Espírito faz o que ele quer. Aleluia. Aleluia. Se o Espírito é uma pessoa, ele é inteligente. Se o Espírito é uma pessoa, ele tem vontade. Aleluia. Se o Espírito é uma pessoa, ele tem sentimento. Aleluia. Glória a Deus. Estava tendo um problema na igreja de Antioquia, e isso estava chegando até a igreja de Jerusalém. Fizeram o primeiro concílio da igreja, uma reunião para poder tratar sobre alguns assuntos da igreja. E o assunto era, precisa circuncidar para poder ser salvo. Então estão fazendo uma reunião, e eles estão dizendo assim, precisa seguir a lei de Moisés, a circuncidar para poder ser salvo. Aí Pedro toma a palavra e disse, posso contar uma experiência? Pode. Eu estava pregando na casa de Cornélio. Eles nem não seguem nada aqui. Mas enquanto eu pregava, o Espírito caiu na casa. Ele usa a palavra caiu. E batizou todos com o Espírito Santo. Aleluia. O que Pedro está dizendo? Nós estamos encontrando algum ponto, algum crivo. Não, para ser tem que ser assim, para ser tem que ser daqui, para ser tem que ser dali, tem que seguir isso. E Pedro disse, eu só estava pregando. Aleluia. O Espírito batizou e encheu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Tiago, que era o presidente do concílio da igreja de Jerusalém, manda uma carta para os irmãos e diz assim, capítulo 15, verso de número 28, se não me falha, é isso mesmo. Capítulo 15 de Atos, verso de número 28.
Tiago disse assim: pareceu bem ao Espírito e a nós que vocês não seguissem essa questão da circuncisão, mas que se privasse de toda prostituição. Olha que lindo que Tiago disse. Pareceu bem ao Espírito. Aleluia. Nós estávamos organizados, mas pareceu bem ao Espírito. Glória a Deus. Não colocar sobre vocês essa responsabilidade, mas que vocês somente se privem da prostituição. O que é isso? É o Espírito dentro da igreja primitiva agindo. Aleluia. E fazendo a vontade dele. Glória a Deus. Porque o Espírito faz o que ele quer. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Como o Espírito é uma pessoa, o Espírito, o pastor José, ele gosta de ser notado. O Espírito Santo, ele não gosta de entrar num culto e ele não gosta que você saia daqui e diga assim: ó, eu não senti ele, não vi ele. O desejo do Espírito é que você sinta, Aleluia. que você o ouça e que você o veja. Glória a Deus. Vou repetir: o Espírito Santo, ele não gosta de entrar desapercebido e sair desapercebido. Ele gosta de entrar e alguém dizer: eu vi ele aqui, Glória a Deus. eu senti ele aqui. Aleluia. Pregador, mas ele é invisível. Como é que eu consigo ver algo invisível? Você vai observar, e eu disse para você que o desejo do Espírito é ser notado, sentido e visto. Ou seja, o Espírito Santo num culto como esse, ele quer que você veja ele, ele quer que você ouça ele, e ele quer que você sinta ele. É o desejo dele. Eu disse que o Espírito tem vontade, e essa é a vontade dele. Como eu sei? A Bíblia diz que eles estavam reunidos, Atos 2, estavam reunidos, e eles ouviram um som como de um vento. Era um som como de um vento, ou seja, eles já estão ouvindo. Aleluia. É o Espírito dizendo, é o Espírito se manifestando, e eles dizendo: eu estou ouvindo ele, é o som. Aleluia. Não era um vento, mas era um som como de um vento. Mas aquilo era uma manifestação do Espírito. E o Espírito estava dizendo assim: vai me ouvindo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito gosta de ser ouvido e o Espírito Santo gosta de ser visto. Aí o texto diz que eles ouviram um som como de um vento. Aí o texto diz assim: e foram vistas Aleluia. entre eles Glória a Deus. línguas repartidas Aleluia. como que de fogo. Glória a Então o Deus. Espírito Santo está sendo ouvido em Atos 2, e o Espírito Santo está sendo visto. E como é que ele está sendo visto? Quando ele começa a pousar sobre cada crente. Enquanto ele pousa sobre cada crente, o crente sente que ele pousou. Aleluia. Então, para eu saber que o Espírito Santo está aqui, é quando eu começo a olhar para o irmão. Está entendendo isso aqui? A manifestação do Espírito é: eu quero que você me ouça hoje, eu quero que você me veja hoje. Mas pregador, aonde é que eu vou ver o Espírito? Ele pousou nesse irmão do teu lado, e ele está dizendo: eu vou me manifestar ali, para mostrar que eu estou aqui, para que você entenda o meu agir hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eles ouviram um som, manifestação, e viram entre eles línguas repartidas como que de fogo. Isso aqui é bonito, porque o Espírito Santo, quando desce, ele não causa divisão. E o desejo do Espírito Santo é nos tratar como família, ou melhor dizendo, nos fazer tratarmos uns aos outros em família. Eu preciso ter familiaridade. Por quê? Porque quando o Espírito repousa sobre cada um, a língua de fogo que eu via repousar em um era a mesma que estava em mim. Eu não via a língua de fogo que estava em mim, mas eu via ela no meu irmão. Estou tentando só figurar o que está acontecendo em Atos 2. Então tem alguém dizendo assim: tem uma faísca de fogo na sua cabeça, mas eu não via na minha, mas eu via na do outro. Aleluia. Quando eu começo a ver fogo só em mim e não vejo no outro, é sinal que eu já perdi a visão. Minha visão está ofuscada. Porque quando o Espírito Santo desce, ele ajusta a minha visão da maneira correta. Eu já não olho mais para mim, Aleluia. eu olho para o outro. Glória a Deus. Aí eu falava: eu vejo uma língua repartida como de fogo na sua cabeça,
E o outro dizia, é engraçado, eu estou vendo a mesma coisa em você. Aleluia. Aí o outro olhava dizendo assim, eu estou vendo o pastor Pedro também está nele. E Pedro dizia, eu estou vendo você também, João. Porque o que estava em mim, estava no outro. Então a visão do Espírito não é uma visão egoísta. O Espírito Santo não quer que eu seja cheio dele só para olhar para mim. O desejo do Espírito Santo, quando ele me enche, é que eu veja nos outros ele. Glória a Deus. E existem algumas pessoas que elas perdem o fio da meada quando elas acham que o Espírito colocou diante delas um espelho para elas olhar só para si. E o desejo do Espírito Santo não é que você olhe para si, mas que você olhe para o outro. Aleluia. É a vontade dele. Vamos lá? Atos, melhor dizendo, 1 Coríntios. Uma igreja que estava cercada de imoralidade. Uma igreja que estava cercada de imoralidade sexual. Igreja que estava desorganizada. A Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, no verso de número 11, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas as suas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Olha que interessante. O que nós olhamos aqui no capítulo 12 é que o Espírito ele distribui conforme a sua vontade. Aqui lembra do que eu disse, que o Espírito tem vontade, ele distribui como ele quer. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai descrever sobre os dons espirituais. E ele já deixa algo claro, que foi onde nós lemos no verso 7. Que a manifestação dos dons espirituais são para que haja benefício de todo o corpo. Então, quando Deus derrama um dom em alguém através do Espírito, porque o Espírito ele faz a parte dos dons, Cristo faz as partes do ministério e Deus opera em tudo. A Trindade está no operar, no ministério, que significa servir, e no dom. Então o dom me ajuda a servir, e quem opera acima de tudo é Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Então o Espírito Santo ele se manifesta na igreja. A manifestação núdupla, ou seja, os 9 dons do Espírito são manifestações do Espírito. Quando os dons acontecem na igreja, é uma manifestação. O que é manifestação? É eu me apresentar. Então, como é que Cristo, ou melhor dizendo, como é que o Espírito Santo se manifesta dentro da igreja? Quando existe quando existe o uso dos dons espirituais. Ou seja, quando alguém prega, é o Espírito se manifestando. Quando você vê alguém cantando, quando você vê alguém profetizando, quando você vê alguém se levantando e orar pelo outro, isso é uma manifestação do Espírito. Lembra que eu disse que o Espírito quer ser visto, ele quer ser sentido e quer ser ouvido? Quando você vê alguém abraçando o outro em palavras proféticas, é o Espírito Santo dizendo: estou aqui. Aleluia. Pregador, mas ele é invisível. Você vê ele quando os dons é usado dentro da igreja. E qual é a finalidade dos dons serem usados dentro da igreja? Para o benefício e para a edificação de todos. Nenhum dom, a não ser o dom de línguas estranhas. Todos os outros dons, eles servem para a edificação do próximo. Eu prego, e quando eu prego, não sou eu quem sou edificado com a minha pregação, é quem me ouve. O dom da fé é um dom que é manifestado, que gera fé em outras pessoas. O dom de cura não me cura, mas cura para quem eu profetizo. Está entendendo isso? Ou seja, todos os outros dons, eles são sempre para edificar quem me ouve. Só que o meu problema é que eu sou individualista. Lembra que eu disse que quando o Espírito vem, ele não me faz olhar para mim, mas faz olhar para o próximo? Qual que é o meu problema? Eu entro na igreja e eu só estou preocupado comigo. Só eu quero ser cheio, eu quero receber uma bênção, eu quero fazer isso, mas eu não faço nada para o próximo. E se eu recebo uma oportunidade para fazer, sabe o que eu digo? Eu só quero ouvir. Sabe o que é isso? Egoísmo.
Porque o Espírito Santo quer usar o que Ele me deu Aleluia. para poder edificar outras pessoas. Glória a Deus. Eu costumo dizer, nunca recuse uma oportunidade que Deus está te dando, porque Ele quer te usar. Aleluia. Mesmo com seu pouco conhecimento e mesmo na sua simplicidade, edificar outra pessoa. Glória a Deus. A igreja e a ideia da igreja é um cuidar do outro. Aleluia. E como é que a igreja edifica o outro? Quando alguém prega, quando alguém canta. E o que o Espírito Santo está fazendo conosco nessa noite é reajustando a nossa visão. Aleluia. E entender que o Evangelho não é algo que eu sento e somente me alimento e vou embora. O Evangelho é ação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que é difícil às vezes a gente ouvir isso, porque isso tira a gente da zona de conforto. Nós estamos acostumados a só ouvir e ir embora. E Deus está dizendo, o desejo do Espírito é te usar para outras pessoas. Aleluia. O desejo do Espírito Santo é te levantar e te usar, seja no trabalho, dentro da igreja ou qualquer outro lugar. O Espírito Santo quer te usar e é a vontade dele para essa noite. Aleluia. Então o que Deus vai fazer comigo e com você hoje é reajustar a visão, apertar os parafusos. Aleluia. Porque talvez você passou algumas lutas na sua vida e isso fez você se preocupar só com você. Mas eu fiz tanto, eu sofri, então hoje eu estou preocupado comigo. O Espírito Santo está dizendo, eu quero te entregar algo novo. Aleluia. Porque através de você eu quero fazer uma obra. Glória a Deus. Deus não me entrega dom para alguém que é egoísta. Deus precisa reajustar a visão. Eu preciso ver fogo nele. Aleluia. Porque o vento que eu ouvi, o som do vento que eu ouvi, você também ouviu. Aleluia. Unidade. Glória a Deus. E cada um tem a sua importância. Aleluia. E o Espírito Santo está dizendo que essa é a visão e o foco que Ele quer nos transmitir. É parar de olhar para nós. Aleluia. Talvez você pode entrar aqui e não receber o que queria, mas você pode olhar para o irmão e dizer assim, eu profetizo toda sorte de bênção na tua vida. Porque às vezes a gente deixa de profetizar uma bênção para alguém, só porque nós estamos feridos. Só que eu estou ferido, eu não prego, porque eu estou ferido, eu não faço. E Ele está dizendo, enquanto você cura a ferida de alguém, eu curo a sua ferida. Mas eu preciso implantar em você minha visão, eu preciso implantar em você o meu desejo. E o meu desejo é que você seja para alguém, que você cuide de alguém, que você abençoe alguém. Deus está dizendo, eu vou colocar no teu coração algumas pessoas que eu quero que você no decorrer da semana ora por ela, porque eu vou dar livramento, porque eu vou curar. Deus está dizendo, eu vou entregar na tua mão essa cura que alguém precisa. Deus está dizendo, se fosse para fazer sozinho eu fazia, mas eu quero contar com você, eu quero te dar a honra de ser usado pelo meu Espírito. Eleva-se para a sua. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. A manifestação do dom só para a edificação de toda a igreja. Uma igreja que é totalmente completa é uma igreja que existe todas as manifestações do Espírito. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra, sim, mas nós precisamos ter a manifestação, o uso dos dons espirituais da igreja, porque isso nos edifica. Aleluia. É o desejo do Espírito Santo. Paulo disse aqui, no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, e o verso de número 13, ele disse assim, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber do único Espírito. Aleluia. Não tem como eu participar de uma unidade e viver de forma egoísta. Porque o que eu bebo eu ofereço, e o que eu bebo é unidade. Aleluia. Porque o Espírito é um em o Pai e o Filho. Glória a Deus. É por isso que Paulo usa o símbolo do corpo, dizendo que a igreja é um corpo que é formado por muitos membros. Todos os membros juntos formam um corpo. E Paulo disse,
todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito. Eu posso, e olhe para cá, eu ter uma carteirinha de membro não quer dizer que eu faço parte do corpo. Eu posso fazer parte da instituição, ir para a igreja, frequentar todos os cultos, não quer dizer que eu faço parte do corpo. Eu posso fazer parte da igreja, mas às vezes não fazer parte do corpo, porque o que me faz ser parte do corpo é quando eu sou batizado nesse Espírito. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou te explicar melhor isso. É quando eu nasci desse Espírito, aí automaticamente a minha visão não é mais egoísta, eu começo a fazer parte do corpo, porque eu não penso mais em mim. Glória a E Deus. o que mostra que eu faço parte do corpo é quando eu penso no próximo. Aleluia. Porque eu posso frequentar a igreja e dizer assim: eu faço parte do corpo, mas eu sou egoísta, eu não faço, porque quem faz parte do corpo está preocupado com a saúde do corpo. Aleluia. E um corpo só tem saúde quando todos os membros funcionam. Glória a Deus. Se qualquer órgão do meu corpo parar de funcionar, isso vai ocasionar uma doença para o meu corpo. Ou seja, eu faço parte do corpo quando eu estou preocupado com a saúde do mesmo. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo: